E aí, galera do Me Salva! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a representação de sinais no domínio do tempo. E nessa aula a gente vai começar a conversar sobre a convolução. A gente vai sair da resposta ao impulso e a gente vai chegar até a soma de convolução, certo? Então vamos dar uma revisadinha aqui na resposta ao impulso para a galera. O que é a resposta ao impulso, então? Bom, a gente lembra que o impulso é esse sinal aqui. É um sinal que ele vale zero, e aí quando tu chega no ponto inicial, ele, pum, explode. Ele é um impacto, é um peteleco, é um chute, é uma coisa que só existe aqui. E vale 1, ok? Esse é o nosso impulso, é um sinal que vale 1 e em zero, mais nada, tá? Como é que é a resposta ao impulso, então? Bom, a gente tem aqui um sisteminha que eu trouxe que é um pêndulo bem brasileiro, tá? E eu vou aplicar um impulso na entrada desse nosso sistema. Pum, apliquei o impulso aqui. E essa é a resposta ao impulso. Prazer, resposta ao impulso, alunos do Me Salva, olha só. A gente também vai representar essa resposta ao impulso como aquele nosso velho sisteminha, um bloquinho com o nosso H dentro, que tem uma entrada e que tem uma saída. Só que dessa vez, ao invés da entrada ser x e da saída ser y, a gente vai ter que a nossa entrada vai ser o tal do impulso. Eu estou usando aqui um impulso no tempo discreto, tá? E a saída vai ser, então, a tal da resposta ao impulso. É assim que a gente escreve ela, com um H ao invés de um Y. A resposta ao impulso a gente vai representar por essa letrinha especial aqui, esse H de N, beleza? Tá. E como é que eu chego, então, da resposta ao impulso até a convolução? Vamos revisar aqui a propriedade da filtragem da resposta ao impulso. Vamos dizer que a gente tem uma função x de n, tá? E a gente multiplica ela por um impulso. Esse impulso, ele vale 1 em 0 e vale 0 no resto todo. Então, no resto todo, o x de n multiplicado pelo impulso vai valer 0 também. E no zero, como ele vale 1, vai valer o próprio x de 0. Então, a gente vai ter aqui essa relação aqui. A gente filtrou o valor do x de n em 0 e no resto dos pontos, o x de n vai passar a valer 0 de agora em diante, certo? E se eu deslocar no tempo esse nosso impulso aqui? Bom, se eu tiver o nosso x de n e multiplicar por um impulso deslocado no tempo, dessa vez eu vou filtrar apenas o valor de x naquele ponto onde o impulso foi deslocado. A gente vai ter aqui um x de k, nesse caso, multiplicado pelo nosso impulso deslocado no tempo. Ou seja, esse sinal aqui vai valer zero em qualquer ponto que não seja o ponto onde o impulso está. É um impulso e nesse valor vale x de k, ok? Bom, e se eu der um pulinho agora e fazer isso para vários sinais diferentes aqui, para vários pontos diferentes do nosso sinal? Se eu tiver um x de menos 2, por exemplo, multiplicado pelo impulso deslocado lá para o menos 2. Isso vai ser só um ponto, tá? Se eu pegar lá no menos 1 e multiplicar o nosso x por um impulso deslocado lá para o menos 1. Eu vou também pegar aqui um x de 0 e vou multiplicar por um impulso que está localizado em 0, um x de 1, multiplicar por um impulso que está lá no 1. E se eu fizer isso para sempre, para os dois lados, tanto para o menos infinito quanto para o mais infinito, e somar todos esses valores aqui, a gente vai simplesmente reconstruir o nosso próprio x de n, certo? A gente não vai estar só somando os valores. Vamos dizer que x de menos 2 vale, sei lá, 5, x de menos 1 vale 1. A gente não vai ter 6. A gente vai ter 5 em menos 2 e 1 em menos 1. A gente vai estar somando o valor da função naquele ponto aplicado àquele ponto. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente reconstruir o nosso x de n. A gente pode explicar isso com uma outra fórmula, muito mais compacta, muito mais simples, que é essa daqui, que parece complicada a princípio, mas na verdade não é. Olha só, a gente tem o x em um determinado ponto k multiplicado pelo impulso deslocado até aquele ponto k. E ele vai valer. E se a gente multiplicar, então, de menos infinito, se a gente somar, desculpa, de menos infinito até mais infinito,
todos esses exemplos filtrados aqui, a gente vai ter o x de n de novo. A gente vai ter o x de 1 em 1, a gente vai ter o x de 2 em 2, o x de 3 em 3, e assim a gente vai indo até reconstruir o nosso x de n. Essa função aqui ela pode ser meio confusa, porque ela é meio redundante. Olha só, a gente está reconstruindo o nosso x de n. A gente sabe o x de n, por que a gente quer saber o x de n de novo? Bom, porque isso aqui, a partir daqui, aplicando linearidade, a gente vai chegar na saída de um sistema qualquer, a partir da sua resposta ao impulso. Como é que isso vai funcionar? Bom, já que a gente só está falando de sistemas lineares, de sinais de sistemas lineares, a gente vai ter que uma saída de um certo sistema, ela é igual ao sistema, o nosso H, aquele, aplicado na entrada do nosso sistema, ok? A gente tem aqui, entrando no bloquinho do H, um x de n, aí aqui é o bloquinho do H, e saindo do bloquinho do H, um y de n, uma entrada e uma saída, e interagindo a partir desse sistema H aqui, certo? Só que a gente sabe que o nosso x de n é igual àquele somatório que eu mostrei ali há pouco, do x filtrado lá em K para infinitos Ks multiplicados por esse impulso deslocado em todos os Ks, ok? Então, se a gente aplicar o h em x de n, como é que vai ficar? Bom, a gente vai aplicar o nosso h nesse somatório aqui, nesse somatório de x de k vezes o impulso deslocado no tempo. A gente está aplicando esse cara aqui. Só que pela linearidade, a gente pode reescrever isso ainda de outra maneira. A gente pode aplicar o nosso h só lá dentro. A gente vai ter aqui, então, um somatório de xk, e a gente vai multiplicar só o impulso pelo nosso sistema, vezes um impulso deslocado no tempo que está passando pelo nosso sistema H. E a gente já sabe, ali da primeira parte da aula, que esse impulso passando por dentro do sistema H é a resposta ao impulso. Então, daqui, a gente pode reescrever dessa maneira aqui, que a nossa saída do sistema, o nosso y de n, é igual à soma de menos infinito até o infinito do nosso x em um determinado valor k, multiplicado pela resposta ao impulso deslocado no tempo. E isso é que é a soma de convolução. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai fazer exercícios e mais exemplos para clarificar isso um pouco melhor, tá? Então, isso aqui que a gente viu nessa aula. A gente aprendeu o que é a resposta ao impulso, a gente aprendeu como que com a linearidade a gente consegue reconstruir um sinal a partir dos seus impulsos, e a gente transformou isso, então, na saída de um sistema. Isso aqui é x convoluindo com h para formar y na saída. Beleza, galera? Então tá, até a próxima aula. Valeu e um abração!